Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos no fim da nossa conferência reformada com o tema de Pentecostes. Atos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 3 em diante. E você que encontrou, diga amém. Amém. Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram o subir. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai, nós necessitamos do Teu Espírito. Nós necessitamos de ser cheios do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor deu a nós, ó Pai, como igreja, de proclamar o Teu reino, proclamar o Evangelho até que o Senhor volte, até que Jesus volte a essa terra. Nós temos uma missão. E o que será de nós, ó Pai, ousar, tentar fazer, ó Pai, cumprir essa missão sem o Teu Espírito? Por isso nós desejamos, ó Pai, que o Seu Espírito nos encha nessa manhã, não só nessa manhã, mas todos os dias, para que nossa vida possa ser um testemunho daquilo que o Senhor iniciou. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando você escuta alguém falando que hoje é o domingo de Pentecostes, né? No que nós queremos dizer? Que hoje a gente celebra, né, 50 dias após a ressurreição de Jesus. A Páscoa é a celebração para nós cristãos da ressurreição. A Páscoa celebra a ressurreição e o Pentecoste a gente celebra aí a descida do Espírito Santo sobre a igreja, 50 dias depois. É o que a palavra Pentecoste significa. De acordo com os evangelhos, né, principalmente com Lucas, no Evangelho de Lucas em Atos, ele coloca uma ênfase muito forte sobre a ideia do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado com Jesus e o reino de Deus ainda precisa ser uma notícia proclamada. A igreja vai habitando o reino de Deus. A igreja não necessariamente é o reino de Deus. No entanto, os novos crentes, eles vão habitando esse reino que foi inaugurado. O evangelho é verdade, vocês sabem, é a proclamação que Jesus é o rei. Não somente que ele é o rei, mas que ele tem também um reino. E quem somos nós? Nós somos esses súditos que estamos sendo conquistados um por um. Nós que outrora eram inimigos desse rei, agora somos vencidos no nosso coração e nos tornamos servos, além de servos, filhos e filhas desse rei que é Jesus.
Amém? Então, o que significa Pentecostes? A gente pensa, por exemplo, na tradição, né, judaica, que celebrava 7 semanas, né, após a Páscoa, aí, um tempo de colheita, né, um tempo de primícias, onde as pessoas que cultivavam, né, aravam a terra, né, elas levavam as suas primeiras ofertas ao templo. O Pentecostes é celebrado, sim, um tempo de oferta das primícias, reconhecendo que é Deus que dá o sustento. Então, nesse tempo em Israel, em Jerusalém, havia uma movimentação muito grande de judeus de todos os lugares do mundo, né, que iam até Jerusalém para oferecer aí as suas ofertas, os seus sacrifícios aí. A ideia do Pentecostes, 50 dias depois, na tradição judaica com o tempo, foi ganhando também um outro sentido. No tempo ali entre o Malaquias e Atos, né, Malaquias e Mateus, os evangelhos, esse tempo do silêncio, os judeus, eles começaram a ressignificar o tempo do Pentecostes. Eles começaram a se lembrar que Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai. Então, Pentecoste era sempre também uma memória, uma lembrança da aliança que foi firmado com Moisés no Monte Sinai, não só com Moisés, mas com o povo também. Então, todo o Pentecoste começou a ter também esse significado para o povo judeu, de que Deus revelou a sua palavra. O Deus eterno que criou céus e terra se fez conhecido e revelou a sua palavra para esse povo escolhido, que é o povo israelita. Então, no Pentecostes, os irmãos ali do tempo de Jesus, do tempo de Atos, eles também celebravam não só a festa das primícias ali, mas também celebravam que Deus compartilhou a sua lei, a sua palavra, e se fez conhecido. E a gente tem coisas interessantíssimas em Atos capítulo 1 e capítulo 2, porque ele sempre nos remete para a história do povo de Israel. Mas eu queria fazer uma exposição versículo a versículo aqui com vocês, a partir do versículo 6. Nós já sabemos que Jesus apareceu durante 40 dias, né? Inclusive, a própria Bíblia vai dizer que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Então, Jesus ressurreto, carne e osso, apareceu para esses irmãos, e a gente sabe que o assunto central aqui era o reino de Deus. Ele falava a respeito do reino de Deus com os seus discípulos. Jesus já falava do reino de Deus no seu ministério público, mas agora, após a sua ressurreição, continua explicando para os seus discípulos aspectos do reino de Deus, mas agora traz algo novo aqui para a gente, a partir do versículo 6 e 7 aí. Né? Jesus respondeu, versículo 6 a gente tem aqui, ó. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Quando o Espírito for derramado, esse Espírito que você está falando que vem sobre nós, quando ele for derramado, o reino de Israel será restaurado? Havia uma expectativa no judeu de que o tempo glorioso de Israel seria restaurado, aquele tempo de Davi, a glória, a riqueza, né, a prosperidade do tempo de Salomão, que eles iriam experimentar um Israel nacional, né, um Israel forte, vitorioso como era nos tempos atrás, próspero, poderoso. Havia uma expectativa muito grande, tanto que, não sei se você lembra, quando eles viram Jesus realizar milagres, né, no seu ministério público, algumas pessoas, inclusive, tentaram levar Jesus e proclamar Jesus rei. Jesus sai de cena ali para não deixar isso acontecer. Por quê? Porque havia uma expectativa, até messiânica mesmo, que quando o Messias chegasse, ele ia trazer ordem para Israel. Israel, que havia muito tempo estava subjugada por nações pagãs, né? Os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos e agora os romanos, todos eles estavam dominando sobre o território de Israel. O povo judeu, que era essa parte da tribo do sul que havia restado ali, ainda assim sofria, não tinha sua independência, era um povo sofrido, um povo que estava sendo
de todas as maneiras, espremido e resistindo o tempo. Um povo que está resistindo o tempo. Eles estão quase sendo exterminados ao longo de suas histórias, mas sempre estão ali, permanecem. No entanto, quando Malaquias se cala, e até a chegada de João Batista, há muitas especulações de como que seria a chegada do Messias, o que ele ia fazer de fato. Como que seria? O templo que estava sendo restaurado por Herodes seria finalizado, as ofertas iriam voltar, o sacerdócio, por exemplo, que já havia sido corrompido há muito tempo, né? Desde as revoluções aí, o sacerdócio que tinha um aspecto até político com Roma. Como é que é? Deus ia restaurar isso? A gente poderia adorar a Deus de verdade, a gente voltaria a ter a nossa autonomia, a gente voltaria a ter a nossa liberdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus seria novamente expressada para o povo. Havia muita coisa no coração, e esses irmãos, os discípulos, os apóstolos, mesmo andando com Jesus, vendo os sinais, as maravilhas, os milagres, as parábolas, ainda havia certa dúvida do que realmente seria o reino de Deus. Apesar de Jesus já ter falado muitas e muitas vezes, por meio de parábolas, é verdade, mas falou. Então eles estão com essa expectativa. Jesus está dizendo para eles, olha, fiquem em Jerusalém e esperem que o Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês serão batizados, imergidos no Espírito Santo. E então vocês serão testemunhas. E eles estão pensando, então falta uma coisa para o reino vir. Falta mais um detalhe, Jesus ressuscitou, falta mais uma coisa e o reino vem, e a gente vai viver em paz, alegria, não haverá mais guerra, as profecias do Antigo Testamento, todas elas serão cumpridas definitivamente. Há um desejo de paz, do shalom, do reino completamente estabelecido. Deus será o nosso rei, já sabemos que o Messias é Jesus, Ele que é o rei. Imagine só, Ele andando no nosso meio, fazendo tantas coisas extraordinárias, e quando o reino dele vier, será algo maravilhoso, será o descanso das nossas almas, será o reino eterno de Jesus. E eles estão perguntando para Jesus, é agora que Israel volta a ter o seu lugar de proeminência no mundo? Israel que foi escolhida através de Abraão que foi escolhida como homem de Deus para ser esse patriarca da fé, a descendência de Abraão abençoaria as nações louvariam Israel. Chegou esse tempo, e Jesus diz para eles que não cabem eles a conhecer esse tempo que já está fixado. É verdade, Deus o Pai já sabe o dia, a hora, já tem tudo preparado. Esse dia que vocês têm tanta expectativa, ele vai chegar. O tempo do reino concreto de Deus, em todos os aspectos, ele vai chegar. No entanto, enquanto ele não chega, pense nas palavras de Jesus, versículo 8, olha só. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até antes de o reino ser estabelecido completamente, há algo que precisa acontecer na vida dessa nova igreja que está surgindo. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo, eles precisam receber o Espírito Santo. A igreja, ela nasce pensando sobre a missão de Deus no mundo, como nós falamos aqui nesses dias, mas a igreja nasce também sendo advertida, é um aviso. Sem o poder do Espírito Santo é impossível ser testemunha de Cristo e do seu reino. Ser testemunho, que é um dos temas centrais de Atos, inclusive, vai narrar essa progressão de como a igreja se tornou testemunha em Jerusalém, se tornou testemunha em toda a Judéia, testemunha em Samaria e testemunha até os confins da terra, que é o final de Atos dos Apóstolos, com o apóstolo Paulo chegando, inclusive, a Roma. O desejo dele chegar à Espanha, mas, ou seja, o evangelho chegando de Jerusalém até todo o mundo. Essa é a progressão, mas a gente precisa pensar o que significa isso, ser testemunho. A palavra aqui para testemunho, que está aí na sua Bíblia aí, ela pode significar que testemunho
é você ser testemunho no sentido legal, alguém que é uma testemunha como num julgamento, alguém que é chamado, convocado, e diante do depoimento de uma pessoa, vem uma testemunha e fala, foi assim mesmo, eu estava lá, as provas estão aqui. Ser testemunho do reino de Deus é isso, de uma maneira legal. No sentido histórico, a pessoa viveu a história, não apenas um fato, mas ela viveu a história e ela pode dizer, realmente, e ela complementa, ela vai dizendo mais coisas. Mas a palavra grega que é usada aqui para testemunho é a palavra martis, que vai derivar para a palavra mártire, de onde vamos tirar a nossa palavra mártire também do martírio, né? É aquela pessoa que vê alguma coisa, ela vê um relato, então ela conta, como no caso do evangelista. O evangelista, ele é um tipo de testemunha, porque ele descobre algo, vê algo, experimenta algo e vai então para a cidade contar boas notícias. O nosso rei ganhou a guerra, nós não seremos escravos, não seremos prisioneiros. É a ideia do evangelista, é a mesma ideia do mártir aqui, mas é também aquele que ele é a prova. Há uma coisa que o mártir faz, que é contar uma notícia, mas há um outro sentido de que ele mesmo é a prova. Você desconfia que uma pessoa seja algo? Olhe para ela. Ela está falando a mentira, ela está falando uma coisa que eu acho que ela não viveu. Olha para a vida dela, olha para essa pessoa. Ela foi marcada, ela está com as marcas do Evangelho, ela viveu, ela experimentou. É o caso, por exemplo, de um novo convertido. A pessoa experimenta o Evangelho, ela então é levada a uma dimensão de fé e arrependimento. Então nós começamos a observar na vida dessa pessoa as mudanças. Então ela começa a ser uma testemunha de que verdadeiramente o Evangelho funciona, e não só funciona, como está operando na vida daquela pessoa. Todo cristão deveria se olhar no espelho e testemunhar o poder do Evangelho. Todo cristão genuíno. Olhar no espelho e dizer, realmente há muita coisa a se mudar. Há muito progresso a se fazer. No entanto, já percebo, já vejo tanto o que Deus fez. Meu coração não é mais aquele coração duro, incrédulo, obstinado ao pecado, à maldade. Desejo as coisas do reino, desejo a comunhão com Deus. Já vejo que muita coisa mudou. Precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa ainda precisa ser convertida. Mas eu percebo isso. O Espírito Santo habita dentro de mim. Então, o desejo de Deus para a igreja que está nascendo aqui em Atos é que eles sejam testemunhas, que eles falem do Evangelho, que eles preguem o Evangelho do reino de Deus, proclame Jesus como o Rei de todo o universo, mas que eles também sejam testemunhas vivas, para que eles carreguem em si a vida de Deus, para que eles carreguem em si esses primeiros centímetros, essas primeiras evidências de um reino vindouro. As primeiras evidências empíricas de que o reino vem. Então a igreja ela tem uma dupla missão, se a gente pudesse dizer assim. Ela precisa falar e viver. Falar o Evangelho e viver. Viver não o Evangelho, mas viver a consequência do Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é necessariamente aquilo que eu e você fazemos. O que eu e você fazemos são obras. Boas obras ou más obras. Obras de justiça ou obras de iniquidade. Mas as nossas obras podem ser respostas objetivas, práticas, de que o Evangelho, de que nós cremos no Evangelho, de fato, Deus habita em nós. Então a igreja, ao mesmo tempo que ela é enviada para o mundo para testemunhar o Evangelho, ela também tem uma missão de testemunhar a vida no reino aqui, em comunidade. É por isso que esse texto que o Emerson leu logo mais cedo, de Atos 10, Atos 11, nós temos aí a comunidade, os cristãos em Antioquia, sendo reconhecidos como cristãos. Primeira vez que aparece na Bíblia. Por quê?
porque eles eram tão semelhantes a Jesus, a vida deles, o falar, o tratar, o viver em comunidade, era semelhante ao de Jesus. E de maneira pejorativa, as pessoas olham para eles e falam: olha lá os Jesuses, se puder dizer assim, um plural. Olha lá os Cristos. Olham lá os discípulos daquele que foi crucificado. Olha como eles vivem, como eles falam, como eles tratam uns aos outros. Não é evidente que, mesmo que se eles negassem, como Pedro negou a Jesus, mesmo que se eles negassem que eles conheceram Jesus, as pessoas chegam à conclusão de que você andava com Jesus. Você fala como Ele, anda como Ele, você já está impregnado dele. E esse deveria ser o desejo de todo cristão. No bom sentido da palavra, está impregnado de Jesus. A ponto de, quando você abrir a boca para falar do Evangelho, as pessoas não terem dúvida de que você verdadeiramente acredita nisso. De que você verdadeiramente está saturado na sua mente, no seu falar, no seu viver de Jesus, de Evangelho, de Cristo. Só que isso não é possível se você não for cheio do Espírito Santo. Eu sei que na experiência mais pentecostal, e eu fui de uma igreja pentecostal e até de igreja neopentecostal, o ser cheio do Espírito ali era uma experiência isolada da vida, onde necessariamente deveria vir acompanhado de manifestações como cair, falar em línguas estranhas e movimentar de maneira... Eu pensava que era isso. É difícil explicar, né? É difícil explicar. Na época lá não precisava de explicação, né? Você só vivia ali, né? Mas quando você vai olhando o Evangelho se desenrolar, né? E não se engane, viu, gente? Continue isso aqui. Acredito demais assim que Deus ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas olha só, quando nós vamos olhando para a Bíblia que é o nosso manual da realidade. Ela separa o que eu acho do que é. Entendeu? Quando nós vamos olhando para as Escrituras, o ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que é a manifestação do fruto do Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, em vez dela andar de um jeito peculiar, ou falar de uma maneira estranha ali, ela vive uma vida alinhada com o reino de Deus, de maneira que coisas como amor, paciência, domínio próprio, mansidão, são evidentes na vida das pessoas. Então, assim como você vê os elementos se uma pessoa é cheia ou não do Espírito Santo. Mas, não ficando preso só em Paulo, ali em Gálatas, mas quando você olha para Atos, uma vida marcada pelo Espírito Santo é uma vida marcada por coragem, ousadia, intrepidez, certeza, convicção do Evangelho, a ponto de que se ameaçarem a gente com a morte, nós dizemos para as pessoas que não importa, você pode me matar, você pode me trancafiar, você pode me acorrentar, o Evangelho está livre. Não tem problema, porque eu pertenço ao reino de Deus, eu fui salvo. O meu mestre morreu e ressuscitou. Eu não espero menos do que isso. Não espero menos do que isso. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dizer isso. Eu lembro da história de um dos pais da igreja, o Policarpo, e já era um senhor de 80 e muitos anos, que era um líder da igreja lá no seu país, e já era um senhor, já estava na sua velhice, e ele foi acusado pelo Império Romano de disseminar heresias. Quais eram as heresias? De que Jesus é rei, e o reino dele já foi inaugurado, e agora estava aberto, esse reino estava aberto, bastava você arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Essa era a heresia do Policarpo.
fina, requintada pregação do Evangelho. E o Policarpo era conhecido por ser um líder, um mestre, um pastor, que pregava o Evangelho, fortalecia os irmãos. E um dia, algumas pessoas dentro do Império Romano se revoltaram e falaram: a gente tem que prender esse homem porque ele não cala a boca. Ele não para de ensinar, ele não para de pregar o Evangelho, ele não para de formar pessoas, de discipular. Então, eles foram à casa de Policarpo, eles estavam indo para a casa de Policarpo para prender ele e ameaçá-lo com a morte. Era assim que o Império Romano funcionava naquela época. E o Policarpo, sabendo disso, os irmãos da igreja avisando: o pessoal está vindo prender você. O Policarpo, ele diz assim: eu não vou fugir dessa vez não, eu estou velho, dá muito trabalho fugir. Parafraseando, né? Pode ficar tranquilo, eu vou esperar por eles. E chegaram os soldados na casa do Policarpo e falaram: a gente veio te prender porque você está pregando o Evangelho, você está dizendo que Jesus que é o Senhor é César, o Quírios é o César, mas você está dizendo que Jesus que é o Quírios. Não pode, só existe um Senhor e o Senhor é o César. E o Policarpo falou: então, eu me declaro culpado, então, porque só Jesus é o Senhor. Eu queria, antes de ser levado, eu queria orar. Vocês me permitem um tempo para orar? E a história diz que o Policarpo foi para um canto da sua casa e começou a orar. E entre as suas orações, começou a orar pela sua comunidade, ele começou a orar pelos soldados. E os soldados, escutando a oração de Policarpo, começaram a pensar entre si: o que esse homem fez de tão grave contra Roma? O que esse homem fez de tão grave contra o Império Romano? Perceba bem, não há dúvida que Policarpo estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos capacita a obedecer a Jesus. E Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Se isso é difícil para você, perdoar uma pessoa, orar pelos seus inimigos, fazer algo que a sua natureza não quer, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Policarpo está orando, os soldados, os guardas estão se questionando, e eles até dizem, falam assim: por que você não fugiu? Vai lá e confessa, adora César, adora o imperador, para você ser livre, você não merece morrer. Policarpo falou: não, meu Senhor é Jesus, só Ele devo adoração. Policarpo é levado numa carroça, o pessoal da igreja começa a ficar com raiva do Policarpo, porque ele não tenta fugir nem nada. Parece que eles tentam jogar alguma coisa, não sei se na cabeça, ele machuca, tenta derrubar ele da carroça, ele volta: não, me deixa lá. E enfim, ele foi levado preso. Você nega Jesus e confessa César? Eu confesso Jesus e nego César. Mas você vai ser morto, Policarpo. Como eu poderei ser infiel a um Deus que permanece há tantos anos fiel a mim? Cheio do Espírito Santo. Policarpo é colocado dentro de uma fogueira e é queimado vivo louvando a Jesus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, diante do sofrimento, da adversidade, da perseguição, da tentação, pode resistir e ainda assim, com a sua vida, com as suas palavras, confessar Jesus. Vocês serão a minha testemunha. É o que Jesus está dizendo para a igreja, não está dizendo para algumas pessoas. Ele está dizendo assim para os pastores: vocês pregam o Evangelho. Os evangelistas, os apóstolos, ele está dizendo para os discípulos, para a igreja, não somente os 12, mas para a igreja que se reúne ali, para a igreja que deve aguardar em Jerusalém. Vocês receberão poder de Deus para ser as minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, porque muitos de vocês serão perseguidos, presos, muitos de vocês passarão necessidades, muitos de vocês serão tentados. Se o Espírito Santo não for essa força vital dentro de vocês, vocês irão sucumbir. Vocês cederão às tentações, vocês negarão a Cristo, vocês serão infiéis. Vocês não terão as palavras corretas, mas se o Espírito Santo for derramado sobre vocês, então vocês serão capazes de viver todas essas realidades que eu tenho para vocês. Olha só o versículo 9
Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram do lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Jesus está dizendo essas palavras para os discípulos, e antes deles processarem, que é uma coisa extraordinária, antes deles processarem, Jesus vai subindo aos céus. E eles estão lá, meu Deus, não, mas quando Jesus estava com a gente, chegava uma pessoa doente, Jesus curava. As pessoas estavam famintas, Jesus multiplicava pão e peixe e alimentava. Um fariseu, um escriba, questionava a fé, Jesus respondia. Era bom andar com Jesus, por quê? Porque nós descansávamos, Jesus resolvia a coisa. Mas agora que Jesus está indo e a gente precisa ser testemunha, como nós podemos testemunhar se Jesus não vai estar mais presente com a gente? Quem vai falar? Quem vai dizer? Quem vai acolher? Quem vai abraçar? Quem vai se assentar com o pecador, o publicano? Quem vai fazer isso? E eles estão se perguntando. E os 2 homens de branco, os anjos, chegam para eles e falam assim: por que é que vocês estão olhando para lá como se a esperança de vocês estivessem apagando? A esperança precisa aumentar. Por que vocês estão olhando para lá como se já estivessem com saudade e como se isso fosse uma despedida? Não é uma despedida. Por que vocês estão olhando para o céu como se Deus estivesse deixando vocês em uma missão que Ele não estaria presente? Não é isso. Não confunda as coisas. Jesus está realmente ascendendo aos céus, mas o Espírito Santo virá habitar todo novo discípulo. Jesus não será mais limitado a uma região na Judéia, ou uma região na Galileia, a uma aldeia, a um barco. Jesus agora estará presente por meio do Espírito Santo em todo o cristão. Isso é extraordinário. É a presença de Deus habitando a igreja. É o Espírito que habita a igreja que faz real a presença de Deus. Nós estamos não somente diante de Deus, mas nós estamos em Deus e Deus está em nós. Só o Evangelho, o cristianismo, prega isso, de que o Deus triuno, o Deus que criou os céus e terra e que não pode ser contido pelo universo, agora habita em seres humanos. Isso é um milagre. Se você crê nisso, meu irmão, você crê no Evangelho, de que Deus pode habitar um pecador como você. De que o Espírito Santo agora habita aí, conduzindo o seu coração. Não somente conduzindo o seu coração, mas guiando essa igreja. O Deus que não abandona a igreja. O Deus que estava em missão, que agora convida a igreja para a sua missão. Qual é a missão? Proclamar a glória de Deus em todos os lugares na terra e convocar para si um povo. O Evangelho focado na glória de Deus revelada na história da redenção, que convida para si um povo. Quem é esse povo? Eu e você. Nós participamos disso. E por mais que os homens estão dizendo, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Vocês têm uma missão. Por que vocês estão olhando para lá? Tem trabalho, gente. Tem trabalho para vocês. Vocês estão olhando para lá, mas não é para ficar olhando para lá. É para olhar para cá. Olha para Jerusalém, porque em breve o Espírito vem, tem trabalho. Não fica olhando para o céu, não. Não fica assim, cadê? Onde que Jesus vai aparecer? Não fica aparecendo. Olha para agora, para a sua cidade, para a sua casa, para o bairro onde você mora, olha para cá, porque se o Espírito Santo habita em você, se você foi batizado no novo nascimento, se o Espírito Santo foi derramado sobre você no dia que você nasceu de novo, há um trabalho a se realizar. Há um trabalho. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou, a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu. Por isso,
Há um trabalho, há uma obra. Você precisa ser testemunha, ou seja, testemunhar o evangelho do reino de Deus e viver uma vida que ela chama a atenção das pessoas para Cristo. Há um trabalho. Há um trabalho dentro da sua casa, há um trabalho na sua empresa, há um trabalho entre os seus amigos, há um trabalho nessa igreja. Tiago, mas e se eu não tenho um chamado de ir lá em Ribeirão das Neves? Ou se eu não tenho um chamado de ir para um outro país? Há um trabalho aqui nessa comunidade. Há coisas e múltiplas coisas que você pode fazer na comunidade local, que isso pode ser usado por Deus para expressar a vida de Deus através de você. Tiago, mas eu não sou dessa comunidade aqui, eu sou de outra comunidade. Há uma obra para a igreja. A obra de Deus não é para indivíduos isolados, mas é para uma igreja. Uma igreja que é o testemunho, ou é a testemunha de Jesus nessa terra. Há várias possibilidades de pregação do Evangelho, há várias possibilidades de uma vida que aponta ou que leva as pessoas a perceberem as grandezas da glória de Deus. O que não pode acontecer é você achar que Deus te salvou para te colocar nessa cadeira. E eu não estou falando que o ministério do crente é só dentro da igreja, missão 16 de novembro, não. Tá bom? E eu espero que muitos aqui se abram para outras coisas fora. Mas uma coisa que você não pode admitir de jeito nenhum é o ser estagnado. É ser um parasita. E eu entendo que há pessoas nessa comunidade que estão transicionando de outra igreja para cá, há pessoas aqui que estão passando situações na vida que precisaram dar uma pausa no ministério, ou precisaram dar uma recuada. Eu era muito evangelista e agora, cara, nasceu um filho, eu sei, você precisa cuidar da sua casa, eu entendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode viver uma vida admitindo que não haverá, não. Meu negócio é ir lá na igreja lá, eu complemento lá na hora que eu canto lá, estou servindo a Deus. Há uma obra. Jesus nos chama a ser testemunha ou na nossa cidade, Jerusalém, ou nas regiões de Jerusalém, na Judéia, ou em outras cidades, como foi dito aqui ontem, que Deus chame pessoas aqui dentro dessa igreja aqui, para outras cidades de Minas Gerais, para outros estados do nosso país e quem sabe em outros países desse mundo. Se Deus te chamar para isso, vá. Se Deus te chamar para os confins da terra, vá. Mas como nós cantamos aqui nessa manhã, não sei se você prestou atenção na letra da música, se não for nos confins da terra, do outro lado da rua, mas vá. Se não for na África, se não for em algum lugar, na China, se não for em algum lugar inóspito desse mundo nosso, vá no outro bairro, vá na casa dos seus parentes, vá onde Deus te enviar e pregue o Evangelho. Mas não faça isso sem ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, e a gente vê o cumprir do dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste, quando esses irmãos estavam reunidos, perceba bem, eles estavam unidos, orando, desejosos de viver algo para Deus. Desejosos de viver o cumprimento dessa promessa de Jesus, desejosos. A promessa do ser cheio do Espírito Santo é para todo cristão. Ser cheio do Espírito Santo não é para o pastor, para o profeta ou para o evangelista. Ser cheio do Espírito Santo é para o cristão. Não ache que o seu trabalho, a atividade que você desempenha lá, ou que a tarefa de cuidar do seu filho, ou cuidar da sua esposa, ou auxiliar no seu lar, não ache que essas tarefas ordinárias, e que às vezes a gente não vê tanto valor, elas podem ser realizadas sem o ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E para isso, uma coisa que nós vemos aqui, é necessário
uma expectativa, um desejo que se reverte em oração. Deus, enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Derrama sobre mim a sua palavra. Inclusive a palavra para espírito, vento, a palavra muitas vezes, o poder de Deus, elas vão se misturando com as escrituras, com aquilo que Deus fala, com aquilo que é dito na igreja. Por isso que ao ouvir a palavra de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Ao falar a palavra de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Ao cantar a palavra de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Ao ler os Salmos, você é cheio do Espírito Santo. Perceba bem isso. Paulo está dizendo tudo isso em Gálatas. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Não há como ser cheio do Espírito Santo se não há uma palavra de Deus liberada para nós. Assim como os judeus celebravam o pacto com o povo de Israel no Monte Sinai, agora a igreja celebra um novo pacto, uma renovação da aliança que é feito no dia de Pentecostes. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, meus irmãos, e nós vemos as experiências, que aqui em Atos era mesmo o falar em línguas. O falar em línguas aqui em Atos, em capítulo 2, diferente do que muitas pessoas pensam, de que era uma coisa maluca, inaudível, se mostra claro para as pessoas de diversas nacionalidades que estavam ali. Eles estavam falando em línguas estranhas para muitas pessoas de nacionalidades diferentes. Mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo, olha o versículo 9 do capítulo 2. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos. Todos essas pessoas que eram de diversas nacionalidades estavam escutando uma mensagem. O falar em línguas aqui é proclamação do Evangelho de maneira audível, clara, objetiva para as pessoas. E as pessoas estavam escutando sobre as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. A lei de Deus estava sendo dada mais uma vez. A palavra de Deus estava sendo derramada mais uma vez. E agora não era só para os israelitas, não era só no hebraico. Não era só na língua hebraica que as pessoas estavam entendendo a lei de Deus, a palavra de Deus. Elas estavam escutando a palavra de Deus em diversas nacionalidades. Por isso, Deus nos envia até hoje a diversas nações, para que o Evangelho seja pregado em todos os idiomas. Os missionários do passado, entendendo isso, olhando para Atos, eles falaram assim: como pode um povo que ainda não há um alfabeto definido, mas há uma linguagem, há uma vocalidade que só é traduzida entre eles, só é entendida entre eles, como esse povo ainda não tem as escrituras? Por isso, nós como missionários vamos aprender o idioma deles e vamos traduzir a nossa escritura no nosso idioma para que eles possam ler no idioma deles e possam também descobrir as maravilhas de Deus. As missões, elas são voltadas para isso, para que o Evangelho ele chegue a todas as culturas e todas as línguas. Tiago, mas eu não vou para lugar nenhum do mundo, eu vou viver em Belo Horizonte minha vida toda. O Evangelho ainda precisa ser pregado de maneira objetiva, com clareza, como dizem Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com certeza de que isso é a verdade que muda a vida das pessoas. De que essa missão não é dada a nenhuma outra instituição, nenhum outro grupo nesse mundo, mas essa missão é dada para a igreja. A igreja não é a internet, não é o livro, não é você colocar, vou colocar a Bíblia falada num carro e sair andando no carro de som e sair andando no meu bairro, todo mundo vai escolher. Não, porque Deus escolheu pessoas para falar com outras pessoas o Evangelho do Reino de Deus. Essa mensagem poderosa que te encontrou.
Essa mensagem que mudou a sua vida. Mudou a sua vida, cara. Mudou a sua vida, mudou a história da sua família. Essa mesma mensagem é poderosa para mudar a vida de outras pessoas. Para fazer um pecador, um obstinado, um inimigo de Deus, cair dobrado de joelhos diante da cruz e dizer: Jesus, eu vivi tantos anos sem você, eu vivi tanto tempo sem você, mas agora eu fui despertado para esse amor. E essa pessoa, então, desejar viver o restante dos seus dias, todos eles para Deus e para a glória de Deus. É o Evangelho. E ela pode viver isso em comunidade. E nós podemos ser parte disso. Nós podemos orar não só pelas nossas vidas, mas nós podemos orar para que a nossa igreja possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não ache porque a nossa igreja é uma igreja reformada que a gente, Deus, a gente não precisa do Espírito Santo, deixa ele ir para o pentecostal. Não. Toda igreja precisa do poder de Deus. Toda igreja precisa da presença do Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo nos guiando, nos dizendo, nos conduzindo, fervendo dentro de nós ideias. É tanta coisa que a gente poderia falar, por isso você precisa vir no culto da noite, se você tiver tempo. Mas uma coisa que eu queria concluir aqui é que, primeiro, o mesmo Espírito que habitava os profetas é o mesmo Espírito que habita a igreja. E para os profetas, a mensagem, ela não mudou. A mensagem dos profetas era uma mensagem que levava aqueles profetas a se preocupar com a adoração do povo de Deus. A mensagem dos profetas que estavam cheios do Espírito, no caso lá, um ou outro, o Espírito vinha sobre eles, para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem convocar a nação. Uma das coisas era que o povo de Israel deveria se voltar para Deus, abandonar os ídolos. De que o povo de Deus deveria se voltar para Deus em adoração. Mas também esse povo não poderia permanecer vivendo de maneira pecadora, abandonando, por exemplo, as viúvas e os órfãos. Ou deixando as pessoas à servidão humana, a um tipo de indignidade humana. A nação de Israel precisava voltar os olhos para o seu povo e tratar esse povo com a dignidade, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. A nação de Israel não poderia se acomodar com a violência, com a corrupção, com o roubo, com o acúmulo de riqueza desenfreado, com o abuso do direito das pessoas. Essa era a mensagem dos profetas. Israel não pode, como povo de Deus, compactuar com o pecado, com a corrupção, com a maldade no mundo. Se as nações são assim, nós não podemos ser assim. Nós precisamos evidenciar em adoração a Deus uma comunidade que reflete o equilíbrio e a vida de Deus. Como a igreja poderia receber o mesmo Espírito que foi derramado sobre os profetas e ignorar os problemas da nossa cidade? Então nós somos sim chamados a pregar o Evangelho, mas, meu irmão, a dor das pessoas que vivem na nossa cidade também precisa ser a nossa dor. Qual é o tamanho da sua indignação contra a violência na nossa cidade? Há pessoas sendo destratadas, há pessoas sendo destratadas pela sua nacionalidade, pela cor da sua pele, pelo seu gênero. Há pessoas que são subjugadas como escravos. Ah, não, mas paga lá o meu salário. Mas há trabalho, você precisa se voltar contra isso. Tiago, mas isso aí é a teologia da libertação, missão integral. Isso é olhar para as Escrituras e ver que Deus não tem prazer na violência, no roubo, na corrupção. Como nós tratamos os pobres, como nós tratamos as verdadeiras viúvas, os órfãos, os encarcerados, como nós lidamos com as tragédias
Quando alguém na nossa comunidade passa por algo, por uma tempestade, o que nós dizemos? Isso é algo dela? Isso não tem nada a ver comigo? Deus irá tratar com ela? Ou nós nos colocamos disponíveis e falamos, Deus, me encha com teu Espírito, porque talvez eu possa ser a resposta para isso aqui. Então a igreja de Atos entendeu isso, porque era uma igreja que pregava o Evangelho, mas era uma comunidade vibrante, acolhedora, uma comunidade que compartilhava não só os seus bens, mas compartilhava a sua vida. Era uma comunidade voltada para o próximo, para o outro. E não há uma possibilidade de ser cheio do Espírito Santo e viver de maneira egoísta. Nem a nossa igreja. Não, Tiago, mas a nossa igreja vamos apoiar nós mesmos. Sim, nós precisamos apoiar nós aqui, mas nós não podemos olhar para os nossos outros irmãos de outras congregações. Muitas vezes até de outras confissões diferentes da nossa. E ver um irmão padecendo, ver uma igreja padecendo, ver pessoas e falar, não, isso não. Não. O Espírito que é derramado sobre a igreja aqui, que capacita ela a pregar o Evangelho, é o Espírito também que une essa igreja num grande propósito. Eu sonho isso para a nossa igreja, que a nossa igreja ela possa ser uma igreja que é também apoio, que fortalece outras igrejas e a missão de Deus na nossa cidade e no mundo. O Espírito que enche os discípulos, ele consolida essa vida comunitária, a gente vê isso aqui. É verdade que quando o Espírito é derramado sobre a igreja, os irmãos eles ganham uma ousadia para pregar o Evangelho e muitas conversões são vistas. Mas é o mesmo Espírito que reúne essa igreja em casa, nos lares, no templo, porque há mais de Deus a ser conhecido. Uma experiência com Deus não pode ser o resumo da sua vida com Deus. Há muito de Deus. Há tanto que o Espírito Santo deseja nos dar. Há tanto ainda que o Espírito Santo deseja nos preencher. E eu espero que esses dias que nós andamos pensando sobre esse tema, nós possamos estar mais sensíveis e dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e pedir, derrama seu Espírito mais uma vez, renova. A gente fala muito sobre avivamento. Avivamento que teve em tal lugar, avivamento. Eu desejo avivamento nas nossas vidas. Amar mais Jesus. Estar impregnado de Cristo, no meu falar, no meu agir. Experimentar generosidade com as pessoas, ser generoso, ser amável, perdoador, paciente, que comece isso na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, que comece isso na minha igreja, que as pessoas que trabalham comigo e que trabalham com você, os seus colegas, que essas pessoas possam experimentar e serem despertadas para essa mensagem do reino de Deus, para essa vida no reino de Deus. Enquanto Jesus não volta, porque um dia ele vai voltar e seu trabalho acaba, mas enquanto ele não volta, tem trabalho. Vamos, meu irmão. Ah, Tiago, mas eu já tenho tantos anos. Sempre há algo que você pode fazer, compartilhar, para fortalecer a missão de Deus no mundo. Mas só se o Espírito Santo te encher. Mas só se você estiver em completa dependência. Não faça isso na força do seu próprio braço. Ah, não, eu sou muito inteligente, eu vou desenvolver estratégias aqui. O Espírito Santo precisa nos encher para que nós possamos, então, ser testemunhas. Esse é o Espírito que habita a igreja. Amém, meus irmãos?